Olá, eu sou Kleber e você está no meu canal de Educação Financeira. O vídeo de hoje é para falar sobre o investimento mais popular que existe. Trata-se da poupança. Para muitos de nós, ela é chamada de caderneta de poupança. Ela é velha conhecida, a poupança existe há mais de 100 anos e muitas pessoas associam a poupança com determinado banco, esse ou aquele. Onde você for, ela é igual. Então, não tem por que a poupança ser mais tranquila ou mais garantida nesse ou naquele banco. Ela é igual em todos. O rendimento normalmente da poupança é esse que está passando aqui, ó, 6,17% ao ano mais TR. Esse é o rendimento normal dela. A TR é a taxa referencial. É uma taxa que foi criada no início dos anos 90 e que é divulgada todo mês pelo Banco Central. Essencialmente, a TR é utilizada para corrigir contratos da casa própria. Dentro da poupança, a TR representa aí um pedacinho, quase talvez um décimo aí do rendimento da poupança, talvez um pouquinho mais. Mas é uma taxa que anda muito baixa quando a gente tem períodos de inflação baixa. A poupança, ela é conhecida, fácil de entender, acessível, ela tem várias características interessantes, só que eu tô aqui hoje para falar dela, porque aqui do lado ó, tem um monte de vídeo falando mal da poupança. Sai da poupança, poupança já era, está perdendo dinheiro na poupança, e não necessariamente é assim. A gente tem muita gente engraçadinha hoje na internet, talvez até com pouco conteúdo, a gente tem praticamente atores, atrizes, youtubers, todo mundo querendo te dar dica de investimento. Mas você precisa selecionar essas informações e ver se as informações batem com as suas necessidades pessoais. Não vai fazer investimento só porque alguém está falando aqui do lado que é bonitinho, que é bom, que é não sei o que você vai ficar rico. Então a poupança, para entendê-la, é bom entender também o conceito de taxa Selic. A Selic é uma taxa que é praticamente a taxa básica de juros da economia, divulgada a cada 45 dias pelo Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que reúne os diretores e o presidente do Banco Central. Eles se reúnem e numa quarta-feira, a cada 45 dias, eles divulgam aí a taxa Selic. A taxa Selic, ela serve para o controle da moeda em circulação. Ela é uma medida de política monetária. Quando os juros sobem, fica mais difícil o crédito, então o dinheiro some de circulação. Normalmente a inflação tende a cair. Quando a Selic cai, normalmente é porque a inflação está baixa, então o Comitê do Banco Central flexibiliza a política monetária, a Selic caindo um pouco, facilita um pouco o crédito na economia. E aí, às vezes, o crédito fica mais barato aqui ou ali. Nós temos um vídeo aqui do lado falando sobre crédito e sobre financiamento e você pode ali conhecer um pouquinho mais também. Então, a taxa Selic é utilizada pelo governo, pelo Banco Central, que é um ente do governo dentro do Ministério da Fazenda, para fazer o controle aí da política monetária. Além da política monetária, o governo utiliza política cambial, política fiscal, mas aí a gente fala deles em outro momento. A Selic se tornou importante para falarmos sobre poupança, porque desde 2012, quando o governo vinha fazendo uma redução bastante forte na taxa Selic, chegou-se a um dilema que se a poupança ficasse mais atrativa do que os títulos do Tesouro direto para nós, ou os títulos do Tesouro no leilão que o Tesouro Nacional faz dos títulos para rolar a dívida pública, pode ser que, pelas características da poupança, ela ficaria mais atrativa. Então o governo editou uma medida que foi aprovada pelo Congresso Nacional que estabeleceu a nova poupança. A nova poupança passou a vigorar desde maio de 2012 e sempre que a Selic cair muito, entra em vigor um gatilho que faz com que as regras da poupança fiquem diferentes, ok? Fazem com que as regras da poupança fiquem diferentes. Então, a Selic é um instrumento de política monetária e a política monetária tem tudo a ver com a inflação, conforme eu falei. E o que é inflação? Inflação é a nossa inimiga, é inimiga do pobre, do rico, do classe média, é inimiga de todo mundo, porque a inflação é um aumento generalizado dos preços.
Quem tem aí mais de 40 anos, mais de 40 e poucos anos, vivenciou um pedacinho dos anos 80. Nos anos 80, os preços eram remarcados no supermercado 3, 4 vezes ao dia. Talvez uma das maiores conquistas dos brasileiros nos últimos 100 anos tenha sido o controle da inflação em 94 através do Plano Real. A gente às vezes acha que o país está uma bagunça e tudo, mas só de você ter a inflação relativamente sob controle hoje, quando eu estou aqui gravando esse vídeo, a inflação está beirando aí 4%, está dentro da meta que o Conselho Monetário Nacional estabelece para a inflação está sob controle, está relativamente baixa, isso permite com que a gente planeje a nossa vida, isso é muito bom, isso é muito interessante. Então, se a inflação retira dinheiro do nosso bolso, retira poder de compra do nosso salário, conforme eu falei aqui no videozinho sobre o juro composto, que a inflação é como se fosse um juro ao contrário. Então, se a Selic é um instrumento para combater a inflação, é um dos instrumentos, mas é principal que o governo utiliza para combater a inflação, a Selic, então, se ela tiver espaço para ir caindo, ela vai gerar uma redução na remuneração de alguns títulos do Tesouro, vai gerar uma redução numa série de outros juros, porque a Selic é utilizada como um benchmark de mercado na área aqui da renda fixa. Então, quando a Selic chega em 8,5%, quando a Selic chega em 8,5% ou menos, de 8,5% para baixo, entra em vigor um gatilho que é a poupança rende 70% da Selic mais a TR. 70% da Selic mais a TR. Isso faz com que, à medida que a Selic for caindo, a poupança acompanha, deixando um gapzinho ali para que os investidores não fujam dos títulos para a poupança. E aí, quando a gente fala dos investidores, a gente está falando dos grandes investidores. Então, o governo fez essa medida aí. Mas vamos lá, quais são as características da poupança que fazem com que ela seja tão popular, fazem com que ela seja tão querida dos brasileiros e por que a poupança é tão demonizada aqui pelos meus amiguinhos youtubers aqui do lado? A poupança paga pouco, porque ela é muito segura. Quanto maior a segurança de um investimento, menor a sua remuneração, ok? Então, quanto maior a remuneração do investimento, menor a sua segurança. Então, se ficarem te prometendo muita rentabilidade alta, desconfie, porque existe risco em qualquer investimento. Até na poupança existe algum risco. A poupança sim é garantida pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, que você pode ver aqui nos nossos vídeos aqui do lado. E ela tem outras características. Ela é de fácil aplicação, ela está disponível em todos os bancos, você pode colocar o valor que você quiser, ela tem liquidez diária. A poupança está disponível para você sacar ou depositar todos os dias. Então, se no final de semana, de noite, você precisar sacar da poupança, você saca tranquilamente. Outros investimentos não. Outros investimentos só possuem liquidez em dia útil. Então, a poupança gera essa tranquilidade para as pessoas. E a poupança ainda tem uma outra característica interessante. O rendimento da poupança para a pessoa física é isenta de imposto de renda. Então, o pequeno investidor que está fazendo lá a sua reserva de emergência, vale a pena você colocar ali um pedacinho da sua reserva de emergência na poupança. Então, essas vantagens da poupança fazem com que ela seja muito popular, muito acessível para todo mundo. É uma forma barata dos bancos captarem dinheiro, é uma forma barata dos bancos utilizarem o dinheiro para investir em casa própria, por exemplo, o governo acaba utilizando. É uma remuneração relativamente baixa, mas se você contar para um gringo que você consegue ganhar 5%, 6% na poupança aqui, um investimento sem risco, o gringo vai achar que você está maluco, porque no mundo desenvolvido essas taxas não existem. Então, você vê por aí o pessoal fazendo ofertas de CDB, de outros produtos financeiros, falando mal da poupança. Tudo bem, você precisa buscar melhor rentabilidade para o seu dinheiro, para os seus investimentos. Mas fica aqui registro falando bem da poupança, dizendo que ela é um investimento que às vezes vale a pena sim, principalmente quando a pessoa está começando, o iniciante, para você deixar uma parte da sua reserva de emergência. E a poupança pode ser uma boa forma de você aprender a investir.
Cada depósito que você faz, ele só vai entrar o juro no 30º dia. Se você sacar até o dia 29, você perde o rendimento desse período. Então fica atento aí, se você for colocar dinheiro na poupança esperando ver os juros caírem na sua conta, deixa lá o dinheiro pelo menos 30 dias. É um investimento simples, com pouca burocracia, vale a pena a gente conhecer. A poupança é nossa velha conhecida. Cuide do seu dinheiro. Espalhe esse vídeo por aí, dê um like aqui no vídeo se você gostou. Se você não gostou, dá um feedback aqui embaixo, fala pra gente o que a gente precisa melhorar. Espalhe essa informação, vamos ajudar nossos amigos a melhorar de vida. É isso aí, aquele abraço.